relacionamento tóxico, pessoas tóxicas, violência, transtorno de humor. Esse é o nosso tema da nossa partilha hoje, Humanos Despertos, aqui no canal do Instituto Jarita Vijaya. Eu sou Camila Marques e estou aqui hoje como psicanalista para tratar desse tema para lá de profundo e especial e que vai convidar vocês e a mim a observarem os nossos relacionamentos. Então, a primeira coisa que eu pergunto para você é se você já vivenciou algum caso, alguma situação, algum momento em que você foi, de alguma forma, e se sentiu um capacho? Nada. Autoestima para lá de Bagdá, bem baixa, e que, de alguma forma, machucou. Física, emocionalmente, mentalmente, em todos os aspectos e de todas as formas. Então, o abuso, ele pode vir de inúmeras figuras da sua vida. Um professor, um pai, uma mãe, uma avó, irmãos, primos, no trabalho, um companheiro, um filho. E o abuso, ele não vem só do físico, da relação e do que a gente já vê em inúmeros casos na delegacia da mulher, por exemplo. O abuso, ele pode ser também psicológico, moral, quando de alguma forma alguém te argue. Também pode ser financeiro, quando alguém não te deixa sair de um relacionamento. Pode ser também considerado e trazido hoje muito em evidência sexual. Então existem vários tipos de abuso e que vêm, sim, de alguma forma, de relacionamentos tóxicos e de diversas formas, diversos jeitos e que vão, sim, causar impacto na nossa vida. Então hoje a nossa partilha é muito profunda, ela vem perguntar para você como você se sente, como você percebe, como é a sua vida. E nós temos infelizmente umas taxas crescentes de número de pessoas que de alguma forma sofreram qualquer um desses tipos de abuso. Por isso que é muito importante nós falarmos sobre isso. Para começar, o primeiro tema, nós trouxemos um pouco da violência em vários aspectos, mas eu gosto de trazer também a autoviolência, porque muitas vezes a gente se violenta, se predispondo a fazer uma coisa que a gente não quer, estando num lugar que não faz sentido, mantendo um relacionamento, e tudo isso pode sim trazer para nós, de alguma forma, qualquer tipo de desequilíbrio e até feridas emocionais para o resto da vida. Então, violência aqui, na minha pesquisa, ação ou efeito de empregar força física ou intimidação moral contra alguém. Então, a violência que a gente mais percebe, que a gente mais visualiza e que a gente mais detém hoje em dia é a física. Só que não. O tipo de violência moral, ela vem trazer chantagem emocional de todas as formas. Ela vem trazer até desejo de repente sair, de repente acontecer e você se sente preso, presa. Então quem nunca viveu isso? Esse é o nosso tema de hoje. O abuso, como eu disse, pode ser uso excessivo ou moderado do poder e vai trazer para nós efeitos que podem perdurar a vida toda. Tristeza excessiva, uma depressão, euforia, mania, vários sentidos e várias questões que vão envolver emoção, sentimento e visão distorcida de quem você é. Muitas vezes, quando a gente sofre abuso, nós vivenciamos anos e anos com essa ferida emocional. Então, cabe a você chegar, entender e se perceber durante toda a sua vida e toda a sua jornada. Então esse é o nosso tema de hoje. Hoje eu vou ter duas convidadas aqui. Uma das minhas convidadas infelizmente não vai estar. Eu convido vocês que estão nos assistindo para também trazer a sua percepção diante desse tema. Você já vivenciou algum tipo de abuso? Você já vivenciou algum tipo de relação tóxica? E lembra, muitas das relações tóxicas são justificadas por transtornos de humor. O mais conhecido deles é a bipolaridade, que está descrita como uma CID, mas também está descrita em vários outros distúrbios. Então, a gente tem alteração de humor
na depressão, a gente tem alteração de humor na ansiedade, e assim nós vamos seguindo firme e forte na jornada. Então, esse é o nosso convite para vocês, e tenho duas convidadas que disseram sim para esse momento. Então, eu vou convidar primeiro Prem Mangla para entrar aqui com a gente. Prem, bora lá. Vamos ver. Prem? Tô entrando, já tô virando. Já virei. Eu não tô te vendo. Você tá me vendo? Camila? Camila, Estou te vendo. eu não tô te vendo, mas eu já tô com meu rosto na tela. Você tá me vendo? Estou te vendo, pode se apresentar. Tá bem. Vamos tentar ver se você aparece também para a gente interagir um pouco, né? Então, boa noite. Eu sou Prem Mangala. Eu sou oraculista, trabalho com vários oráculos, com tarô, inclusive, e outros oráculos, de esquerda, baralho cigano. Eu dou aula, eu dou consulta desses baralhos, e eu me tornei terapeuta floral recentemente. Já tem algum tempinho, mas ainda é recente, estou iniciando nessa carreira, e o terapia floral me deu um belo gancho para muitas buscas que eu fazia para minha pessoa, né? E eu atendo no Instituto Jarita Vijaya como terapeuta floral, e na consulta eu uso as cartas de tarô para facilitar, para colaborar na escolha das essências do paciente. Espero que vocês venham, porque a gente está em semana de inscrição do nosso trabalho de terapia Alcance de Todos. Muito prazer em estar com vocês aqui. Gratidão, Prem. Fica aí que eu vou chamar a Dani. Dani, Tá. você é a primeira vez que vem, vai chegar para você na sua tela um convite para entrar. É só você aceitar o convite. Então, vai chegar um convite, aceite o convite. Prem, eu vou pedir para você desligar o seu áudio, se você puder. Então, vamos ver. Dani já aceitou, Dani, vai virar a câmera. Oi. Você já está online. Você tem um botãozinho do lado do microfone, tem um microfone, uma câmera e uma setinha. Eu sei, a câmera tá Agora virada. você fechou a câmera, É porque a câmera tá virada ao contrário. aí você tem que apertar essas duas setinhas, que é um círculo, uma para baixo e uma para cima. Ela vira a câmera. Só que aí você tem que abrir a sua câmera. Peraí. Vamos lá. Pronto. E show! Dani, se apresenta, pessoal. Boa noite. Eu me chamo Daniela Albuquerque. Eu sou médica do Instituto. Sou médica, sou pediatra, sou homeopata e também sou terapeuta floral. Então, também quero convidar todos, né, porque as inscrições estão abertas para quem quiser se inscrever e conhecer, que eu sei que muitos não conhecem, o que é o tratamento com homeopatia, junto com floral, ou só homeopatia, enfim. Depende de cada caso. Então, vamos com a gente. Gratidão, meninas. As duas escolheram. Ana Paz estaria com a gente, mas ela teve um problema particular, pediu desculpas e deixou um beijo para nós. Então, nós somos o time do Instituto que resolveu falar de um tema para lá de delicado. Porque falar de relação abusiva, falar de relacionamento tóxico, falar de violências que nós sofremos e falar de transtorno de humor não é para qualquer um, não. Então, hoje nós vamos contar a nossa história e convidamos vocês que estão aí para deixar sua história, porque nós vamos falar sobre isso. Nós vamos abrir e trazer para vocês algumas questões. Então, vamos lá. Prem, começando com você. O que você sente de contar, de compartilhar? Você já vivenciou alguma relação abusiva, algum tipo de violência? O que você quer contar para nós? Abre seu áudio, Prem. Esqueci. Eu quero trazer sobre as pessoas narcisistas. Eu tenho visto
muitos artigos, muitas pessoas identificando o comportamento narcisista. Mas aí eu me pergunto, como alguém que tem essa influência, que recebeu essa influência, como é que sai, né? Eu tive um caminho muito longo, mas eu consegui pegar o fio dessa meada da pessoa que era referência para mim e é uma pessoa narcisista. Então, eu fico assustada um pouco como as pessoas botam o dedo para o narcisista, mas eles não te ajudam a sair. O reconhecimento é fundamental. Quando eu era criança, as pessoas nem sabiam que era isso. Só de estar falando é maravilhoso. Mas até agora eu tenho visto as pessoas confirmando só: fulano é narcisista. Ok. Como é que sai disso? Porque o narcisista não é só a mãe, o pai, o tio ou a professora. Eu me coloco nessa história porque eu cresci com uma influência de uma pessoa muito próxima, super narcisista. Hoje eu sei o que ela é, mas eu, desde criança, eu sabia que tinha uma coisa estranha. A gente não sabia o nome. Então, quando eu apresentei, eu consegui entender isso ao longo de uma caminhada de muitas terapias. Quando eu era mais nova, não tinha floral. Tinha o psicólogo, que é uma querida, que me ajudou muito, e ao longo dos anos, eu encontrei outros terapeutas, outras respostas, mas faltava sempre alguma coisa. Depois de uma longa caminhada, eu entendi que essas pessoas, elas identificam o seu ponto de vulnerabilidade. É por isso que a gente tem que ter o autoconhecimento. A gente, quando cresce sobre essa influência de pessoas narcisistas, a gente, ao longo da vida, esbarra com pessoas nesse mesmo padrão. E elas vêm que nem um predador em cima da gente. Seja relacionamento, seja patrão, seja amigo no social. Em vários segmentos, você atrai porque é como um espelho. Olha para mim, me identifica e vamos curar isso. Até então, era impossível esse tipo de caminho. Mas a gente tem saída. É um trabalho longo. A gente fica com a sequela, não tem jeito. Nenhum de nós bate muito bem depois disso. Mas eu consegui essa definição, e é a sensação de adulto também, quando você convive com uma pessoa que impossível de você agradar, não é que você fica querendo agradar o tempo todo, mas como você olha e fala: pô, eu não dou uma dentro com essa criatura. Sabe, uma criança pequena diante de uma autoridade, pode ser pai, mãe e tal, ela todo dia tem aquela sensação igual quando a gente recebe o aviso de tempestade, quando vem pelo celular: fica em casa, sai mais cedo do trabalho, vem muita chuva. A gente pega o guarda-chuva, pega a capa de chuva, pega a galocha e sai, né? A gente sai mais cedo do trabalho, as pessoas vão liberando os seus funcionários, vai se reorganizando porque tem um aviso de tempestade. A gente acorda de manhã com essa sensação: eu não sei o que vem por aí. Então, a gente cresce com essa autopreservação. Você não sabe do que, você não sabe como. Estou falando do ponto de vista da criança. Você não sabe do que você está se protegendo, mas você está se protegendo. Porque em 5 minutos, a criatura pode dizer que você está fazendo tudo errado. Em 5 minutos, você pode ser chamada a atenção de uma forma muito violenta, com palavras muito agressivas. E aí, ao longo dos meus 64 anos, graças a Deus, eu consegui, com o floral, achar a cereja desse bolo. Eu comecei fazendo um estudo comigo, quando eu fiz a pós de floral, eu comecei fazendo um estudo para tratar dos meus olhos, para melhorar uma catarata que eu tenho, né, a idade e tal. De tanto eu botar de fazer um trabalho pesquisando floral para os olhos, eu consegui enxergar o que eu não esperava. Eu consegui enxergar onde é o gancho dessa pessoa que ainda está próxima a mim. Então,
eu depois, analisando os florais, estudando, revendo a minha trajetória, eu entendi que a gente não se conhece, né? E cai na conversa de um narcisista dele. Esse cara vai pegar onde eu tenho fraco, se eu acho que o meu cabelo não está bom, penteado o suficiente, ela vai sempre dizer que eu estou descabelada. No meio de uma conversa, essa pessoa vai dizer, nossa, mas você não penteou o cabelo, você podia ter penteado o cabelo. E você passou uma escova, daquelas escovas maravilhosas. Nossa, que cor esquisita que você está. Ela vai sempre achar uma crítica para outras coisas suas, mas no meio disso vem essa história do cabelo, por exemplo. Então, para a gente achar onde é que essa criatura, onde é o gancho dela, a gente tem um trabalho de pesquisa interna. Psicólogo, terapia floral, medicina chinesa, homeopatia. A gente vai tratando dos pontos aos poucos. Mas quando você configura, diz, eu não estou conseguindo sair dessa relação dessa pessoa narcisista, você já vai direcionando para isso. Terapia floral tem um caminho um pouco mais adiantado. O tratamento demora, a homeopatia demora, outros tratamentos demoram, mas nada é fácil. Mas tem possibilidade, porque eu falo da minha sensação de que há muito pouco tempo, quando eu descobri o gancho dessa história, me deu um alívio impressionante. A pessoa hoje continua provocando, falando lá umas coisas, eu olho e saio de perto. Ninguém é de ferro, não vou dizer que tem dia que não me incomoda, mas já não é como era. Eu cheguei no fio da meada. Quando você sente o fio da meada, é um outro tipo de caminhar agora. Você tem muito mais consciência. Uma pesquisa dessa, com terapias, qualquer uma que você escolher, você vai. O floral, ele dá um suporte para isso. Porque se você é tímida, se você não consegue se expressar, a gente tem o floral para ajudar na expressão. E um dia, na expressão, você vai olhar para a pessoa e vai dizer, para que está fazendo isso? Está perdendo tempo para quê? Né? Aí perdeu a força. Porque essas pessoas precisam se sentir bem e se sentir fortes com a sua fragilidade. E aí as terapias vão ajudar a gente a conhecer a nossa fragilidade e não permitir que o outro invada isso, né? Então, esse era o meu recado, que é possível, a gente tem um trabalho longo, mas é possível, e a terapia floral é uma das ferramentas, junto com outras, com terapia, tem um trabalho longo para ser feito, mas é possível essa saída dessa relação tóxica, né? Seja com pai, com mãe, com patrão, com isso, com aquilo. O importante é a gente se fortalecer, porque aí o outro perde a graça para o outro. Enquanto eu der munição para ele, para olhar para mim e abusar na fala, ele vai continuar, ele, ela, seja quem for. Mas quando você olha e fala, tá, isso muda. Muda a configuração. É um aprendizado lidar com isso. Mas é possível. Esse era o meu compartilhar. É isso aí, tá? Estou arregaçando, né? A gente olhando aqui. Então, só para quem não sabe o que é narcisismo, narcisismo é um conceito que está definido, homem ou mulher, que se admira exatamente e, por isso, sente que todas as pessoas, de alguma forma, precisam servi-la. Então, o que acontece com o narciso ou com a narcisa é que são pessoas sedutoras, manipuladoras e que descobrem exatamente o que a Pri falou, o seu ponto fraco e vão cutucando ali. O que acontece é que as presas dos narcisistas são chamadas de codependentes. Então, são pessoas que têm em si o coração muito grande, o desejo de salvar, às vezes uma carência afetiva, às vezes um desejo de alguma forma de pertencer, e vão nutrindo esse ciclo, onde tem alguém que machuca e tem alguém que se deixa pisar e assim por diante. Então, isso pode acontecer com pai, mãe, companheiro, filho, chefe e assim por diante. A grande dificuldade é ter alguns sinais para a gente diagnosticar um narciso ou uma narcisa, mas
Os narcisistas não vão ao psicológico, ao psicólogo, ao psiquiatra. Então, muitas vezes, as vítimas chegam no consultório e a gente precisa ter para. Então, fica aí a dica para a gente poder pensar. E se você quiser deixar seu relato, deixa, vai comentar e conversar, tá bom? Gratidão, Prem. Prem, desliga seu áudio só, por favor. E vamos agora pedir para Dani. Dani, e você? Qual que é o seu relato? O que você gostaria de compartilhar aqui com a gente? Abre seu áudio. Vamos ver. Só apertar no microfone em cima que aí ele abre. Vamos ver. Ô, Dani, você tem que apertar em cima do microfone. O microfoninho que tem do lado da câmera. Tenta apertar de novo. Nada? Tenta apertar do lado do celular no botão do volume. Às vezes também dá certo. Vamos ver. Vamos ver a Dani, o que a Dani consegue falar. Vamos lá. Vamos ver. Só apertar no microfone, normalmente ele abre, senão a gente faz esse botãozinho. E bem-vindos a todos que estão aqui nos assistindo. Nós estamos na 5ª live desse ciclo, Humanos Despertos, e agora a gente está hoje com Prem Mangla e com Daniela Albuquerque para trazer as suas percepções aqui sobre esse tema tão importante que é violência, abusos de todas as formas e transtorno de humor. Dan, se o microfone não está dando certo, não tá dando certo, não tá abrindo. Você vai selecionar ali em cima. Não? Aperta a sua câmera. Vamos ver. Você tem que voltar no Instagram. A gente tá te vendo. É só você abrir o aplicativo do Instagram. Você vai olhar, ver se você consegue. Se você não consegue, aí eu vou pedir para você. Você consegue ou não? Vamos ver. Não? Então, vou pedir para você. Ela saiu e ela volta. Vamos lá, vamos tentar trazer. Prem, me fala uma coisa, já que você entrou no tema de narcisismo, você se considera e considerou, mesmo a gente trazendo a infância agora a fase adulta, como codependente? Como que é esse papel para você? Durante muito tempo, eu estava nesse lugar de codependente, era um sofrimento, era como se eu não encontrasse ninguém para me defender disso, né? Sempre tinha, e muitas pessoas não conheciam esse tipo de comportamento. Algumas pessoas identificavam, mas não sabiam como interferir, e muitas pessoas não reconheciam. Então diziam: ah, não, é só você, né? Coitada, ela é assim, não sei o quê. Então, algumas pessoas ainda não reconhecem isso. Então, fica a sensação de estar sozinha nesse mundo. Então, você acaba criando uma codependência, né? Até um pedaço, eu ainda escutava essa pessoa. Mas chegou uma hora que eu falei: eu acho melhor eu parar de ouvir essa criatura, porque só me dá conselho que não está adequado para mim. Foi aí que eu consegui entender uma outra história, né? Mas o virar de chave foi recente. Mas eu venho tentando virar essa chave muito tempo, porque tem hora que você vai igual um ioiô. Você vai, mas você acaba voltando. Então, é muito frustrante isso. É um processo solitário e frustrante, porque nem todo mundo te acolhe porque não conhece isso. É isso. Gratidão, Prem. Então, presta atenção no recado. Ela vai falar de novo. Prem, fecha seu áudio. A Dani já voltou. Dani, você não fecha o áudio. Fica com ele aberto. Tá ouvindo? Tá aberto. Então, agora, Tô. sua vez. Traga a experiência que você quer compartilhar. Então, na verdade eu tenho observado o que a Prem falou sobre o aparecimento, ou não é só aparecimento, mas
travou ela, para você também? Ela travou para mim, mas eu te escuto e estou aqui. Eu não estava vendo a imagem dela. É, Para mim também não apareceu. Eu continuo sem te ver, mas a ela agora entrou sem eu poder ver ela. Então deve ter alguma coisa lá. vamos ver, deixa a Dani entrar. A Dani caiu. Pessoal do Instituto que está problemas técnicos, vamos esperar ela voltar. Dani, Voltei. vai lá. Caiu, gente. Ai, ai. Então, na minha prática clínica, eu comecei a observar o crescimento desse tipo de situação e, na realidade, a falta de informação é muito grande. Na formação médica, por exemplo, eu não tive, até porque isso apareceu mais, se não me engano, até a Camila pode falar pra gente, no DSM-5, né? Que apareceu falando mais sobre, né, a personalidade narcisista, personalidade patológica, né? Porque o narcisismo é um egoísmo exacerbado, né? E não tem assim comprovação ainda científica de, parece que é uma má formação, né, lá na parte límbica do cérebro, que é provocado, não, a pessoa não nasce com isso, quem nasce é o psicopata, tá? Já nasce sem uma parte do sistema límbico. Mas o narciso, o narcisista, não. Algo acontece durante a infância, tá? A primeira infância, que atrofia uma parte do sistema límbico, que agora eu não sei o nome específico, mas então com isso ele não tem empatia. E normalmente as vítimas dessas pessoas são pessoas muito empatas, né? Tem uma empatia muito grande, como a Camila já falou, né? Sobre a dependência, uma personalidade dependente, né? Emocional e tal. Então, a gente sabe que tanto pode ser mulher como pode ser homem, né? Chegando até um feminicídio, que a gente tem visto bastante falar sobre isso na televisão, né? Um pai, uma mãe. Então, veja, se a gente tem, a maioria, né, dos casos que eu vi, uma mãe narcisista ou um pai narcisista, o que acontece na formação da autoestima, né, do caráter dessa criança? Não tem, não existe uma construção dessa autoestima. Ela só tem uma validação negativa sobre ela, em todos os aspectos. Então, é uma criança que vai para a adolescência com uma insegurança imensa, porque nunca sabe o que está certo, o que está errado, porque tudo que faz está errado, você nunca faz bem feito, por mais que você seja maravilhoso ou maravilhosa, nunca é o suficiente. Então, o que você cria? Você cria um ser humano dependente emocionalmente, inseguro, né, que não se aceita do jeito que é, sabe? Então, é difícil de você não constrói, na verdade, né? Você impossibilita essa criança, adolescente e esse adulto, você impossibilita a construção de ferramentas para formar uma inteligência emocional, para que você saiba, né, a diferença entre isso aqui é uma coisa que faz bem, isso aqui não é uma coisa que faz mal. Vou aceitar a migalha, entender que isso é uma migalha. Não entende, porque não teve parâmetro, não teve uma base,
né? Então fica mais difícil. E eu vi isso no consultório com adultos, com crianças, vendo os pais e a dificuldade de lidar com isso, né? Porque eu vou falar para o pai ou para a mãe, olha, você, né, tá agindo de tal maneira, que tal você procurar um psiquiatra? Era bem difícil. Ainda porque existe um preconceito muito grande em relação à psiquiatria, sabe? Então, a falta de informação nas faculdades anteriormente e hoje, porque eu tenho uma filha que está na faculdade de medicina, né, vai fazer ainda psiquiatria, mas uma amiga já fez. E não falaram sobre isso. Hoje, 2024, na minha época, ok. Mas agora, com isso tudo, com todas as informações que estão vindo, então assim, eu tive que buscar, porque eu me formei tem mais tempo. Mas agora é inadmissível para mim esse tipo de coisa. Em relação sobre o tratamento demorar ou não, isso depende de cada pessoa, da história de cada um, né? Eu acho que assim, quanto mais, se você foi filho ou filha, a tendência é que você repita isso, que você atraia para você, né, um companheiro ou uma companheira que também seja, né? Você casa com a sua mãe ou casa com seu pai e pode ser mais difícil, sim, e mais demorado para essas pessoas. E sim, precisamos de um tratamento integrativo, porque você vai usar o médico, a homeopatia, você vai usar o floral, então você vai ter o terapeuta floral, você vai ter o psicanalista ou o psicólogo. É toda uma rede de apoio que essa pessoa precisa para sobreviver, né? E conseguir passar por isso tudo, né? Entender os mecanismos que fazem com que essa pessoa caia tão facilmente, né, na lábia desse tipo de pessoa, né, de personalidade, entender, procurar ver quais os seus gatilhos e usar tudo isso a nosso favor, entende? Então, essa destruição da autoestima que acontece quando criança, você leva uma sensação de morte em vida. Foi isso que eu senti em relação a todas as pessoas que eu entrei em contato com esse tipo de história. Aí. Gratidão, Dan, pelo seu relato. Não desligue seu áudio, fica aí. Se você precisar falar quando a gente falar, você só levanta a mão para a gente não falar junto. Mas elas trouxeram praticamente essa nossa partilha sobre narcisismo. Eu vou mudar um pouco de tema para trazer algo a mais, mas fiquem à vontade para colocar aí, porque a experiência que eu trago minha. Então, eu vivenciei durante o meu relacionamento um relacionamento abusivo em que eu não percebia. Então, a Prem falou uma coisa muito louca, porque quando você tá na relação, as pessoas externas percebem e você não. E aí, essa coisa de relação abusiva é sutil. Às vezes é uma grosseria. Eu sou muito carinhosa, então às vezes eu ia dar um abraço, sai daqui, não me encosta na frente das pessoas. E eu achava normal. Eu falava, tá bom. E aí, sabe aquela coisa? Não te inclui, não te chama, não tem aquela vida dois. E eu tinha casado na igreja, então pra mim era algo normal. E eu só fui ver depois de um tempo que, peraí, tem alguma coisa errada. E aí você pode falar, ai, mas então quer dizer que você viu que tinha tudo errado e você pediu o divórcio e saiu da relação? Não. Quem pediu o divórcio foi ele. Eu fiquei resiliente, vamos lá, tá doente, tem milhares de desculpas na minha cabeça. Por quê? Porque eu aprendi o que a Prem falou, vale para tudo, não só para o narcisismo. Eu aprendi que aquilo era amor. Então, que aquela migalha que eu recebia era aquilo que eu tinha.
E aí eu fui investigar no meu passado, e quando eu era criança, eu sofri bullying na escola. Aí você fala, nossa, Camila, você é assim? É. Então eu saí de uma escola pública até a quarta série, quinta série uma escola particular, em que eu tinha uma sala de 30, conversava com a escola inteira, cheguei numa escola pequenininha. E que tinham crianças de outro nível social e crianças que tinham seus grupos. E aí eu era a última a ser escolhida em tudo. Educação física, trabalho, ficava lá quieta. E assim, não tinha amigos, e eu me sentia péssima. E mamãe fala pra mim, nossa, você não queria ir pra escola, você não tinha essa coisa, eu chegava triste, eu não falava o que acontecia. Tanto que hoje, por mais terapia que eu tenha hoje, eu nem lembro o que falavam pra mim. Eu só sei que, graças a Deus, meu irmão repetiu de ano, minha mãe me mudou de escola, e aí, daquele momento, da sétima série para diante, eu prometi para mim mesma que eu nunca mais iria passar por aquilo e que eu iria ajudar todos aqueles que passassem por exclusão, ovelhas perdidas, pessoas exóticas, é o que eu faço hoje. Então, quer dizer, o que eu vivi de sofrimento eu transformei. Mas ainda hoje eu estou com 37 anos, faço terapia assumidamente, não tenho vergonha de falar. Eu ainda colho algumas cicatrizes, algumas feridinhas que vêm desses gatilhos que a Dani falou. Pode ser que você está assistindo, você não saiba o que é isso. Gatilho é tudo aquilo que te aflige, que te incomoda. Então, tudo aquilo que de alguma forma alguém fala de você que dói, sabe? Às vezes você pode brigar, ou você pode chorar pro banheiro, ou às vezes uma música faz você ter uma memória do passado, pois esses gatilhos, eles podem envolver o seu pensar, o seu emocionar e podem sim ser o ápice de inúmeros problemas. Aqui as meninas falam do narcisismo, codependência, mas também depressão, ansiedade, síndrome do pânico, qualquer tipo de distorção de imagem, e você acaba às vezes até questionando a sua própria vida e criando para si mesmo uma armadura, um casulo, em que você acha que você nunca mais pode amar, nunca mais pode ter uma vida que você gostaria, não pode sonhar, e isso é um equívoco. E nós estamos aqui, as três guerreiras, para falar para você que pode fazer diferente, que você pode sim sair e que nós e nossa equipe e nós quanto pessoas estamos aqui para te dar a mão. Por isso que agora eu vou pedir para as meninas nessa fase trazerem como foi para elas e o que elas fizeram e fazem para sair desse padrão, para conseguir ajudar. O que você tem, Prende, de colaborar aqui para o pessoal? O que você gostaria de deixar de conselho? Você que assumiu que viveu e que está trazendo isso para nós. A questão da confiança é muito sério, porque a gente fica com a confiança abalada e assim, aí a gente passa a ter uma referência toda distorcida. Você confia em quem é predador e não confia e perde oportunidade com pessoas tão boas quanto você. Isso foi uma das grandes lições que eu entendi. Eu achava que eram pessoas boas e não eram. E acho que seriam boas. Eu não dei importância. Estou falando a nível social, de amigos e tal. Então, essa é uma grande questão. Então, assim, o trabalho da autoconfiança, de transformar as crenças, é muito sério, é muito intenso. Eu fiz terapia, sim, voltei a fazer terapia agora, né? Estou recente com um terapeuta. Fiz muitos anos, né, com uma mulher maravilhosa, doutora lá. E terapia é um caminho, né? E tudo que puder te trazer respostas, mesmo que seja um quebra-cabeça, que foi a minha experiência. Mas o que eu aprendi é que o floral pode te dar a liga desse quebra-cabeça, pode te dar esse caminho. O floral, acompanhado ou do psicólogo ou do psiquiatra, né? E outras terapias alternativas que a gente tem, graças a Deus, um monte. Mas precisa ter um trabalho de comprometimento. Não é no estalar dos dedos. A gente reconhece, a gente identifica, vê onde está a nossa parte, né? O que é meu, o que é influência externa, vai lá, vai tratar isso,
né, cicatrizar essas feridas para poder se reconhecer quem sou eu nesse mundo e achar um lugar. Porque a grande dificuldade é dizer onde é o meu lugar, como é que eu faço, né? Até você entender quem que é você e que se você não se encaixar em lugar nenhum, não tem problema, mas você está tranquila com você e você transita com a tribo dos livros, com a tribo do futebol, com a tribo do surf. Você pode transitar com várias tribos, mas desde que essas tribos te acolham naquele dia, né? Então, a gente precisa descobrir onde eu vou, como é que eu transito. Eu quero transitar porque a gente não está isolado nesse mundo. A gente precisa se reconectar com a gente e buscar pessoas que a vida vai mostrando que são legais para a gente, que acolhem a gente com essas feridas não parecidas, né? Porque a gente não precisa conviver com todo mundo igual. Se acontecer, fica bonito, mas a pessoa pelo menos te respeita na sua fala e não repetição de relações abusivas. Porque quando a coisa não está dando certo, é porque você não está no seu lugar. Então, esse lugar não é bom, mas vai ter um lugar para você. Vai ter uma pessoa bacana, vai ter uma amiga bacana, né? Eu hoje tenho a minha rede de amigas e a vida vai andando. Tem as minhas relações profissionais, as minhas relações sociais, né? As minhas partas. Eu tenho algumas que são partas, que eu tenho fechamento com elas. Mas houveram pessoas que eu olhava e eu achava que elas eram confiáveis. E elas eram mais uma abusando. Então, a gente precisa transformar o olhar para dentro de quem somos nós para poder entender quem são as pessoas que eu escolho para mim. Porque isso tudo vem das nossas escolhas também, né? É isso. Terapia floral e outras terapias também. É isso. Gratidão, Prem. Muito bom. E agora... só uma coisa. Eu te mandei um artigo que fala sobre... no caso, o artigo é sobre mãe narcisista, mas ele explica mais ou menos o que é o narcisista, né? Se você quiser depois compartilhar. Tá bom? Sim. Vou colocar aqui nos nossos stories o link do artigo como complemento. Então, você pode ouvir e assistir, ler. E se tiver dúvida, pode dar para nós que a gente vai responder. E agora eu vou convidar a Dani. Você trouxe um pouco que você viu no consultório e tudo, toda essa questão, mas tem uma outra coisa interessante que eu gostaria de que você falasse. Porque, normalmente, quando a gente está na classe médica, é como se você fosse soberana. É como se você não tivesse fraqueza, você fosse tipo uma guerreirona e tudo bem. Então, lidar com as vulnerabilidades, com as violências inúmeras que a gente vive, com transtornos de todos os tipos, espectros nossos próprios, abusos, também é um grande desafio, porque a gente precisa, muitas vezes, estar ali para dar a mão daquele que está precisando, mas fechou a porta, a gente pode chorar, ficar mal, buscar os nossos próprios terapeutas. Então, o que você, quanto médico, que lida com homeopatia, com floral, gostaria de compartilhar aqui e que te ajuda? Então, não sou Mulher Maravilha, apesar de ter ficado nesse lugar durante muitos anos. Tenho uma história, sim, neste lugar, onde a gente abordou tudo isso. Então, fica mais fácil de ver, não de sentir. E em 2019, eu atendi uma pessoa que me fragilizou muito. Quando saiu, eu pedi a Deus para conseguir medicar aquela pessoa. E quando ela saiu, eu entrei num choro convulsivo no consultório e vi que eu não estava bem. E fiquei afastada do consultório durante quase 2 anos para olhar para mim. Olha que eu faço terapia desde os 18 anos. E precisei olhar. Então, aí eu fui procurar um homeopata, um dos meus professores, para cuidar de mim. Fui procurar terapia floral, né, para alguém cuidar de mim,
porque eu não tinha como. O psiquiatra, o psicanalista, que eu tô com ele até hoje. Então, essas histórias todas, né, me levaram, sim, à depressão, à síndrome do pânico, fobia social, fobia de barulho, que hoje, até hoje, eu não gosto muito de barulho e muita gente. Eu fico meio nervosa com isso. Mas todas essas ferramentas, né, ainda estão me ajudando. Eu ainda estou em tratamento. Então, procurei a constelação também para entender tudo isso. E é possível, como a Pren falou, né? É possível. Vai ser mais desafiador para uns do que para outros, mas a situação em si é realmente ruim, né? Porque a violência, isso tudo está linkado, tá tudo junto. A violência, ela, além de violência física, tem a violência emocional, que é muito pior, que é, né, a física, de repente, não estou falando de feminicídio, né, de chegar nesse ponto, mas um tapa, isso passa, mas a violência emocional é que fica gravado e esse lugar que vocês duas falaram de não perceber, não ter a capacidade de perceber o que é amor, né? Você não sabe. O que é amar? Então, o autoconhecimento, como a Prem falou muito bem, é indispensável. Quando para a gente se afastar do abusador totalmente, a gente vai precisar entender quem nós somos longe daquela pessoa que provoca tanta coisa ruim em nós. Saber o que a gente tem de bom, né? Quem é você sem aquela pessoa ou aquelas pessoas, enfim, situações e etc., que fazem com que você se sinta muito mal. Essa desesperança, ela é real. É uma coisa bem real, né, Prem? A desesperança é bem complicada. Então é isso, eu não tô me eximindo. Não, esse lado do médico de ser não sofrer nada não existe. Nós somos seres humanos como qualquer um, né? E existem casos, como a própria Simone Veloso, que é uma psicóloga, que passou pela situação, né? De um relacionamento abusivo. Como? Como psicóloga, ela não viu? Uma psicanalista também não, né? Não viu? Ah, um médico não viu? Não viu. Não tem experiência naquilo. Não tem o conhecimento daquilo. Isso foi passado, mostrado num slide, num sei lá o quê, como é que faz hoje? Data show, sabe? Mas não, infelizmente, não colocam coisas importantes para o dia a dia, na formação do ser humano. Exemplo, noções de medicina, de alguma coisa, noções de saúde, básica de saúde, noções básicas sobre direito, sabe? Direito da sua vida. Noções básicas de contabilidade para você saber o que fazer com o seu dinheiro quando você, né, começa a sua carreira. Noções básicas de tudo. Então, se existem personalidades, né, na nossa sociedade, personalidades que são difíceis de lidar, por que não falar sobre isso? Falta agora não. Já tem bastante em função do YouTube, né? Tem mais informações hoje, mas precisa falar mais sobre esse assunto,
Porque isso, a violência, que é um dos nossos temas, está ligado a isso. A violência emocional, a violência física, a violência verbal, como você falou, né, Camila, no colégio. E é claro que uma pessoa tímida, uma pessoa que não sabe, porque por medo, é um medo horroroso. Na verdade, acho que a gente fica com a síndrome do pânico em relação à pessoa, né? Não é a síndrome do pânico como todos conhecem. Não. É pânico daquela pessoa específica. E aí você não tem argumento, você não tem o poder da fala, você perde o poder da fala. Você não pode se colocar, porque você sabe que você vai perder a pessoa, então a pessoa será violenta com você e tal. Enfim. Então, essa violência ela marca o nosso cérebro e esses são esqueci a palavra, mas como se fosse link. Quando você passa por uma situação similar, você lembra, automaticamente seu cérebro te leva para lá, para aquela mesma situação que você viveu, e a gente revive naquele momento aquilo que foi vivido lá atrás. Então, essa identificação, estou trazendo dessa forma para ficar mais fácil de entender, que a gente precisa identificar que o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, enfim, eles ajudam a gente a ver, a enxergar, a identificar esses pontos para que a gente possa fazer essa construção desse ser humano, né, melhor, construir uma inteligência emocional e nessa construção dessa inteligência emocional a gente pode sim ter uma rede maravilhosa de apoio, né, uma rede de apoio que são amigos, porque a gente se é afastado de amigos, da família, né, e tudo mais. E criar uma rede nova de apoio, saber diferenciar quem você pode confiar e quem você não pode, que a gente desaprende, aliás, a gente nem a gente não aprende a identificar, a separar essas coisas, né, o joio do trigo, o que importa. Então é uma construção do ser, do seu próprio ser, que não houve lá atrás. Aí você consegue se olhar no espelho e aí é um caminho muito bonito, né? De autoconstrução, de auto-amor. Porque falta, né, amor. Como a gente não recebeu, a gente não sabe. Não sabe nem se dar. É um passo muito bonito que eu queria ensinar para quem está assistindo, para quem vai assistir depois. Uma coisa que eu aprendi nessa minha busca também, com Rossandro Klinger, que o auto-amor é bem diferente que as pessoas acham, né, que é egoísmo, auto-amor. Não é egoísmo, né? Você saber dar limite. Ó, você vem até aqui. Daqui para cá, não. Aprender a dar limite, aprender a dizer não. E o auto-amor, vamos começar assim, ó. Imagina a pessoa que você mais ama. E aí você vai comprar um presente para essa pessoa. E vai entregar para ela. E essa pessoa é você. Faz uma lista, como diz Oswaldo Montenegro, faça uma lista das coisas que você gosta, que te dão alegria, que te trazem felicidade, que dão aquela sensação. A alegria é um sentimento poderoso, né? Porque a alegria está junto com o amor. Então, o que te dá alegria?
tenta fazer uma lista. Se não conseguir fazer uma lista do que te dá alegria, daquilo que você não gosta, então. Aquilo que não te faz bem. Porque aí, aquilo que não te faz bem, você olhando, o cérebro vai entender, né? Que vai te levar para o caminho do que te faz bem. E faça por você. Se dê de presente uma vez no mês. Depois você comece a se dar uma vez na semana. Quem sabe você vai conseguir fazer todo dia. Então, esse é um exercício de autoamor. Quando a gente chegar num nível satisfatório para nós mesmos, né, de perceber isso, essa energia nova, ela vai reverberando e vai atingindo quem está próximo de nós. Daí a gente começa a atrair para perto pessoas saudáveis, né, Trem? Pessoas mais saudáveis, grupos saudáveis. Né? A gente começa a se incluir em grupos que sim vão nos apoiar, que nos apoiam, que compreendem e juntos, dando as mãos, a gente consegue sair. Um beijo no coração de todos. Muita paz. Ela já finalizou a live, ainda a gente não acabou, viu, Dani? Fica aí que vai ter ainda a mensagem final de vocês, mas ela já lacrou. Eu vou só ler alguns comentários que eu achei interessante. Deixa eu olhar aqui na minha cola. Aqui, Sueli, bem-vinda. Falou que já fez terapia, isso aí. Aqui a Maria Luciene. Sinto medo, pânico, sou ansiosa, depressão por causa da separação entre eu e minha filha. Sinto muito por você estar se sentindo assim, mas buscar ajuda e a terapia, o apoio pode ser fundamental para você nesse momento, porque existe uma síndrome chamada síndrome do ninho vazio, que é muito comum. Acontece quando a filha ou o filho sai de casa e a casa fica vazia. Então, buscar ajuda é fundamental para que você consiga passar por esse processo, tá bom? Gratidão, Maria, pelo seu relato. Aqui, deixa eu ver. Ela também fala que depois da decepção, nunca mais sou a mesma, não posso ter nenhuma contrariedade, já motivo de desistir. Primeira coisa, Maria, respira fundo, se permite sentir, olhar, curtir, vivenciar essa nova fase. E se precisar, chama a gente no direct. A gente está aqui para poder apoiar e para poder te ouvir também, tá bom? Bem-vinda e obrigada pelo seu relato, pela sua partilha tão especial. Vamos ver se mais alguém falou. Guacira está aqui, Guacira Amaral da nossa equipe. Beijinho para Guacira. Bianca, bem-vinda. Colocando aqui os ois para nós. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso ler. Que entrou e saiu muita gente aqui da nossa live hoje. Aqui, Eliana. Como ajudar uma criança adolescente e por que não os adultos a fazer a leitura dessa sedução? A primeira coisa que a gente vai analisar e vai trabalhar na criança, no adolescente, nós, é exatamente o que a Dani falou, o que a Prem falou. Vamos trabalhar o auto-amor. Vamos trabalhar o reforço da autoestima dessa criança, desse adolescente, desse adulto. Vamos olhar para aquilo que ele gosta, para aquilo que ele é. Então, fortalecer o eu, porque aí você fica mais vigilante. Quando qualquer pessoa queira te convencer, te vender, te seduzir, se você está inteira, você não cai na rede. Você pode até equivocar um pouco, mas os sinais te mostram. Então, como que eu posso ajudar? Terapia, gente. Terapia é ótimo. Autoanálise, não precisa fazer terapia, mas se autoanalisa, se autoobserva, nada de impulsividade. Presta bastante atenção naquela pessoa que fica babando seu ovo, que fica elogiando demais, dando muito presente, fala, tá sempre... Presta atenção, meu pai fala que tem um efeito pavão, meu pai me fala, efeito pavão 3 meses. Esse efeito pavão vale para tudo. Por isso que até emprego a gente tem 3 meses de experiência, não é? Pois é, preste atenção. Rede social, a gente está cheio de pavão. Nós estamos aqui abrindo nosso coração, então observa o que as pessoas estão trazendo. E observa mais a ação do que só a fala.
e isso vai te ajudar. E muito obrigada, Eliana, por trazer isso que você trouxe, porque nós precisamos ficar bem vigilantes e bem atentos. Ah, Caio, eu já passei por isso, tudo, a Prem falou aqui, a Dani, eu também. Posso cair de novo? Pode, mas vai ser melhor do que a outra vez, porque você vai estar mais atenta. E aí a tendência sequelas podem ser menores, ou não, cada pessoa é uma pessoa. Então, o que é legal? Autoanalisar, auto-observar, auto-refletir, e é uma reflexão sua em relação ao seu corpo e o que o seu corpo sente, e seguir a sua intuição, alinhada à sua razão, para que você possa buscar a sua própria felicidade. Então, vocês que estão nos assistindo sabem, se não sabem, estão sabendo agora, estamos com as nossas inscrições para o programa Terapia ao Alcance de Todos, nossa clínica social e popular abertas. São 36 modalidades, 25 terapeutas e que estão no modelo online disponíveis para poder te ajudar. Então, se você quiser saber mais, quiser conhecer nosso programa, o link está na bio, pode me chamar no direct, cada uma de nós. E agora eu vou convidar as meninas para deixarem as suas palavras finais. Então, Prem, suas palavras finais para o pessoal aqui? Minhas palavras finais por esse momento é: busquem ajuda. Nós temos o Instituto, nós somos 36 modalidades de terapia. Busca ajuda, procura, investiga, seja um detetive das suas respostas, porque só assim você vai entender. Esse tipo de personalidade que não é legal, essas pessoas, elas analisam detalhes. Eu tive uma paciente que me contou que o companheiro dela observava a data da TPM dela, que era intensa, para provocar briga. Então, existe um trabalho de investigação nossa com a gente mesmo, para poder entender que mecanismo é esse. Mas é tudo possível. Não sejam imediatistas. Quando a gente começa, vai dando um alívio atrás do outro. Cada momento é um flash mesmo. Mas é possível, é um caminho possível. Senão, eu vou falar por ela também. Senão, nem eu e a doutora estaríamos contando para vocês essas experiências tranquilamente. Eu me emocionei, mas os meus gatilhos não acionaram. Algumas memórias foram passando, mas é possível. Tudo é possível nessa vida. A gente precisa querer e acreditar na nossa força, porque é assim que a gente consegue. Gratidão, Prem. Coragem de falar. Muito bom. Dani, suas palavras finais aqui para o pessoal. Eu já tinha me despedido, né? Sem saber. Então, só vou completar o que a Pren já falou, né? Então, assim, não tenham vergonha. Tem uma frase bem antiga que é assim: vergonha é você roubar e não poder carregar. Então, seja você quem for, seja a profissão que tiver, não interessa. Não deixa o orgulho, o ego, ser mais forte do que aquilo que você realmente precisa. Reconheça, tenha a humildade de reconhecer que precisa de ajuda. E peça. E aqui no Instituto você vai ter toda a ajuda possível para sair de qualquer situação que você precise. Somos um grupo bem grande e bem experiente para poder ajudar. Um beijo no coração de todos. Muita paz. E a minha palavra final para vocês é que todos nós, de várias formas, vamos sofrer, ter dor, vamos ter doenças também, vamos ter questionamentos, traumas, memórias, gatilhos, feridas emocionais. E ok, faz parte da jornada. O grande ato de coragem é poder reconhecer, aceitar o que você viveu hoje
viverá e aconteceu no passado e levantar, sacudir a poeira, ter a coragem de reinventar, de restartar a sua vida, de trazer para si tudo aquilo que você quer, porque você merece, você pode, e se você quiser, você consegue. Não precisa ser solitário esse caminho, nós estamos aqui e fazer terapia não é vergonha nenhuma. Pode pedir, nós estamos, mais outros também aí pelo mundo estão, mas o grande ponto é a decisão que você vai tomar hoje para ser o protagonista ou a protagonista da sua própria vida. Então, se você quer, se você sente, se nós inspiramos você, a hora é agora. Ame-se, cuide-se e, mais do que tudo, se respeite. O nosso muito obrigada e até a nossa próxima partilha. Beijo, muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada, meninas. Tchau.